Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual, nessa série especial sobre o livro Kybalion e os 7 princípios herméticos, que são 7 leis que regem o universo. E compreender essas leis nos ajuda a navegar a vida com mais sabedoria, com mais leveza e com mais bem-estar. Então, sobre o nosso segundo princípio, que é o princípio da correspondência, o que ele afirma? Ele afirma que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa lei da correspondência afirma, então, que todas as coisas no universo estão interconectadas. Isso significa que uma mudança em uma coisa pode afetar outras coisas, é um efeito dominó, né? E de acordo com a filosofia hermética, os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles têm um efeito direto no nosso mundo exterior. Em outras palavras, existe uma correspondência, uma harmonia entre os planos material, espiritual e mental. Isso é verdade porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte. Então, como é que funciona essa lei? A gente pode pensar assim, de acordo assim, com os fenômenos dentro do nível de existência, como se fosse um espelho, né? Um fenômeno, ele vai espelhar, ele vai refletir, ele vai ter uma consequência, ele vai ter um efeito numa outra realidade. E o livro ele explica sobre 3 planos principais, né? E a conexão que existe nesses diferentes níveis de existência ou planos da realidade. Eles consideram que o universo pode ser dividido em 3 grandes planos: o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. O plano físico é o plano material, o plano da ação, do fazer. O plano mental, ele é o plano das ideias. E o plano espiritual é o plano da inspiração. Existem outros subplanos abaixo de cada um desses planos. Então, se a gente enxerga o nosso sistema planetário como um grão de areia, né? Se você ainda precisa ver para crer, a sua alma ainda ela está presa aqui no plano físico, no plano da matéria. Ela ainda não expandiu para aceitar que existe muito mais do que o planeta Terra, do que as galáxias. Tem muito mais. A mente do todo, o tempo na mente do todo, ele não é um tempo linear, como a gente conhece aqui dentro do nosso calendário gregoriano. Você já ouviu, por exemplo, falar em universos paralelos? Que nós somos seres multidimensionais? E o que separa a gente de outras consciências e planos é o tempo, eões de tempo dentro da escala vibracional de consciência. Então, se a gente quer ir para uma outra dimensão, a gente precisa elevar nossa frequência para acessar outra dimensão e seres mais evoluídos, porque o que diferencia a gente é também o nosso estado vibracional. Então, como que a gente faz isso para acessar, né? Poxa, eu quero acessar um outro nível de consciência. A gente faz isso através do acesso ao nosso eu superior, que é a nossa outra metade que ficou lá em cima no plano espiritual. Nós aqui estamos no plano físico, mas a nossa outra metade ficou no plano espiritual. E para poder fazer isso, a gente precisa acalmar a mente. Como que a gente faz isso? Tem algumas formas, através da meditação, da prática do estado de presença, da respiração, do silêncio, da contemplação da natureza, do controle das nossas emoções e do nosso domínio mental. E aí a gente volta, né, para o primeiro princípio. Então, assim, é necessário que a gente tenha ideias, né? Se a gente quer fazer todo esse processo de manifestação, a gente precisa ter ideias.
E as ideias, elas fazem parte do plano mental, é domínio do plano mental. E colocar as nossas ideias em ação é domínio do plano físico. Então, esses 3 planos principais, essas 3 realidades, eles estão totalmente interconectados, porque para poder manifestar eu tenho que começar num plano mental, da ideia, e eu tenho que trazer para a ação, que é o plano físico, né? E essa lei da correspondência, ela fala justamente sobre essa correspondência, está tudo interligado. Então, a nossa conexão com o eu superior, a nossa alma maior, a nossa consciência, a nossa outra metade que ficou lá em cima, ela vai trazer para a gente uma inspiração. Essa inspiração vai nos dar uma ideia, e essa ideia vai gerar uma ação. O plano físico, ele não cria nada, ele é o reflexo do plano mental e do plano espiritual. Por isso que é tão importante a gente dominar o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. Eu vou trazer um exemplo aqui pessoal meu, como que foi incrível ver a prática dessa lei da correspondência atuando na minha própria vida. Quando eu estava planejando, né, meditando, eu meditei muito sobre o retiro de Sedona, o que eu ia fazer, quais eram as vivências, como que eu ia organizar. Eu não fui simplesmente ali, nossa, para ação, deixa eu abrir um documento aqui e começar a desenhar o que vai ser, olha, primeiro dia vamos fazer isso, isso, isso. Não, isso foi o resultado final. Eu comecei primeiro trabalhando o plano espiritual, fazendo a minha conexão com o meu eu superior. E a partir dessa conexão eu comecei a receber um monte de downloads, um monte de ideias para fazer no retiro em Sedona. Eu lembro, teve um dia que eu acordei e a gente, quando tá ali naquela, né, meio o corpo ainda voltando, né, a alma, na verdade, voltando pro corpo, eu comecei a escutar ali uma voz, era uma conversa, uma vozinha assim sussurrando, falando no meu ouvido. E falava assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. E assim na terra como no céu, me veio essa ideia, né, de justamente o eixo vertical. Céu, terra, é vertical. E o interessante é que em Sedona, os elementos primordiais que a gente vê lá é o ar e a terra, que é justamente o que faz parte desse eixo vertical. Ar e terra, assim na terra como no céu. Então, é realmente incrível de ver como que a coisa ela vai se manifestando na matéria, no plano físico, mas ela vem a partir de uma conexão com o plano espiritual. E aí vem a inspiração, é transformado numa ideia e essa ideia ela é colocada em ação. E pensando sobre isso, né, de uma outra forma prática, acho que é por isso que eu amo tanto a medicina integrativa e os profissionais de saúde que trazem essa abordagem mais holística. Porque a mudança interna, ela reflete externamente e vice-versa. O seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. O homem é um microcosmo dentro de um macrocosmo. Nós somos células de um corpo maior. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, assim na terra como no céu. A lei da correspondência te permite fazer a transmutação mental. Como que isso é feito? Utilizando o plano mental. Quando a gente utiliza o plano mental, a gente muda a causa. E mudando a causa, a gente muda o efeito. Você muda a realidade física mudando o seu mundo interior. Eu vou falar, vai ter um episódio dedicado sobre transmutação mental. Mas vocês estão vendo que até mesmo dentro dessas 7 leis, esses 7 princípios, a lei da correspondência ela atua porque é tudo interligado, né? Não são princípios separados. Cada um tem ali os seus princípios, mas existe uma correspondência entre eles. Então, o próprio princípio ele atua em cima dos outros. E como que a gente pode colocar esse princípio da correspondência no nosso dia a dia? Trazer aqui um exemplo, né? Na verdade, uma reflexão, um exercício para você trazer essa reflexão, trazer um espelho
da sua vida interior. Se você está enfrentando desafios emocionais, mentais, você pode observar como essas questões se refletem na sua vida cotidiana. Então, a prática da autoobservação te permite entender a correspondência entre o seu estado interno e a sua realidade, a sua experiência externa. Observa. Um outro ponto é a questão da saúde física e saúde mental. A saúde do corpo muitas vezes reflete o estado da mente e das nossas emoções. Quando a gente cuida da saúde mental, a gente experimenta melhoria na nossa saúde física e vice-versa. Se você faz um exercício ali, você está se movimentando, você vai ter um benefício mental, um benefício espiritual. Eu senti novamente, imensamente, as consequências da aplicação dessa lei quando eu mudei a minha alimentação. Eu recebi benefícios não só na saúde física, eu acho que o benefício maior nem foi na saúde física, mas foi na saúde mental, emocional e espiritual. E imagina então, é muito louco assim, né? Alguém aqui vai num restaurante e quando o garçom vem na mesa ele te pergunta, imagina assim, se ele vem e te pergunta, você gostaria de adicionar um pouquinho de veneno no seu drink ou na sua comida? Pode ter um pouquinho de veneno? Quem que vai falar assim? É óbvio que a gente... Não, né? Isso, tipo assim, isso é uma loucura, não existe. Estou falando de uma questão física. Então, por que a gente permite pensamentos venenosos? Ou relações venenosas? Ou permitir que alguém tempere a nossa vida com veneno? E muitas vezes somos nós mesmos que estamos nos envenenando com a nossa fala, com o nosso pensamento. Você comeria um alimento se você soubesse que ele estava intoxicado? Claro que não. Ninguém comeria. Então, por que a gente se permite nutrir de pensamentos, relacionamentos tóxicos? Vamos refletir sobre isso, né? Isso é algo que eu estou ali constantemente. Eu tenho que estar olhando o tempo todo o meu padrão mental, né? Porque vem, às vezes, ali uma irritação, alguma coisa e o que a gente fala, a gente está decretando. Isso vira uma verdade. Tudo começa na mente. Então, assim, falar, né, sobre relacionamentos aqui, trazendo a questão dos relacionamentos. A qualidade dos seus relacionamentos pode refletir na sua autoestima e no seu padrão emocional. Se você está num relacionamento que tem conflito recorrente, a lei da correspondência ela vai sugerir que abordar essas questões do relacionamento, né, uma coisa externa ali do relacionamento, vai influenciar num padrão interno seu, que é a autoestima e o seu padrão emocional. Então, um fator externo está influenciando, e o mesmo vale para as nossas questões internas. Então, como é que eu mudo aqui? Eu não vou mudar o externo. Eu vou mudar o meu interno e vai refletir no relacionamento. A harmonia interna, ela vai se refletir nos relacionamentos. Você vai ter relacionamentos mais saudáveis, vai melhorar. Quando você melhora a autenticidade interna, a vida externa tende a responder, tende a se alinhar ao seu padrão de pensamento vibratório. Vai ter uma lei, a próxima lei que a gente vai falar é a lei da vibração. Vocês vão ver que é tudo conectado. Uma outra forma de trazer esse princípio, essa lei da correspondência, é pensar no seu ambiente físico, né? Como é que está a organização e a energia do seu ambiente físico, da sua casa, do seu local de trabalho. Porque a forma que está esse ambiente pode influenciar diretamente no seu bem-estar físico, mental e emocional. Então, organizar, harmonizar o espaço vai criar uma correspondência positiva na sua mente e nas suas emoções, que vão refletir no seu mundo externo. Outra forma aqui é fazer reflexões na natureza, observar a natureza. Ela oferece um exemplo visual dessa lei da correspondência. A simetria, os padrões encontrados na natureza
refletem a harmonia e a interconexão, presentes ali em todos os aspectos da vida. Então, contemplar, olhar, observar, traz também muita reflexão. E estar atento às sincronicidades, às coincidências que acontecem na vida. Eles podem estar vindo como uma bússola, um indicador de como os eventos externos correspondem aos seus pensamentos, sentimentos, intenções internas. É um espelho. Tá? A prática da meditação e da conexão interior são excelentes formas de se alinhar conscientemente com esses planos diferentes da existência, o físico, o emocional, o espiritual. Porque quando a gente encontra paz e equilíbrio interno, você pode perceber que existe uma correspondência positiva na sua vida, no seu ambiente, nos seus relacionamentos, que vai atuar externamente. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente acessa? Acessando o seu eu superior. Silêncio, meditação, escrita, contemplação da natureza, respiração, tem várias formas. A gente está acessando esse plano superior. Então, compreender e aplicar a lei da correspondência, você vai estar num lugar apto a criar mudanças positivas, reconhecendo essa interligação entre os pensamentos, as emoções e a realidade externa. Essa lei é uma ferramenta poderosa para a autotransformação e para o desenvolvimento pessoal. Então, deixo aqui para vocês refletirem, praticarem essa lei, observarem, escreverem sobre ela, e você vai ver que vários insights vão começar a vir à tona. Então, até amanhã. Amanhã estaremos juntos para falar sobre o terceiro princípio hermético.